Deus diz a Ezequiel, diz-lhes, as minhas profecias vão se cumprir. Então o que é que agora nós temos que apresentar a uma igreja que está a morrer, amigos? Então eles voltaram e disseram, Ezequiel, está bem, o que estás a pregar talvez seja verdade, mas essas coisas nunca acontecerão nos nossos dias. Essas coisas acontecerão muito longe, no futuro. E o que é que muitos adventistas do sétimo dia estão a dizer em resposta quando os verdadeiros pregadores de Deus proclamam os princípios das 3 mensagens angélicas e a vindoura crise da marca da besta? Eles dizem que estas coisas acontecerão muitos anos no futuro. Como podem ver, o povo não mudou. E diz no verso número... Vão abaixo até o verso número 27. E diz, filho do homem, eis que os da casa de Israel dizem, a visão que este tem é para muitos dias. E ele profetiza de tempos que estão longe. Portanto, Ezequiel diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, não será mais adiantada nenhuma das minhas palavras, e a palavra que falei se cumprirá. Deus diz que isto se cumprirá. Então o que é que Deus está a dizer agora? Quando os profetas adventistas do sétimo dia estão agora a dizer que a marca da besta nunca acontecerá neste período de tempo, olhem para ela em 10, 15, 7, 20 anos para lá no futuro. Jesus diz, quando eles estiverem a dizer isto, só vai causar com que eu apresse o período de tempo para que a marca da besta seja implementada. A Bíblia diz-nos, os homens em Juda e Jerusalém, os líderes, começaram a pagar. Eles começaram a contratar falsos pregadores que iriam contradizer as mensagens de Ezequiel e as mensagens de Jeremias. E um desses profetas era Ananias. Vejam comigo. Fechem Ezequiel capítulo 13. E vejam comigo no livro de Jeremias. Jeremias capítulo 28. Venham lá comigo. Jeremias capítulo 28. E vejam comigo no verso número 1. E o ponto que você quer ver aqui é este. Deus disse a Jeremias, diz ao meu povo que eles vão deixar Jerusalém com correntes, com cadeias. Eles irão ser levados de Judá para o cativeiro babilônico, o terceiro cerco. Mas os líderes de Jerusalém contrataram pregadores que eram falsos profetas para dizerem, não há coisa como essa. Nós não seremos levados até ao cativeiro. O terceiro cerco nunca acontecerá. De facto, eles disseram que os que tinham sido levados no segundo cerco voltariam para Jerusalém dentro de 2 anos. Falsa profecia, amigos. E Deus disse a Jeremias, vai dizer a esse falso profeta Ananias, dentro de 1 ano, ele morrerá. E a Bíblia diz-nos que em 2 meses, o falso profeta Ananias caiu morto. E em vez do povo de Deus, o professo povo, os hebreus, olharem para Ananias caindo morto pela profecia de Jeremias, agora eles deviam ter crido em Jeremias, que sim, eles iriam ser levados para a Babilônia. A Bíblia diz-nos que eles tentaram matar Jeremias. Jeremias 28, verso 1, verso 2, verso 3, verso 8, tudo até o verso número 17. Eu não os irei ler. Podem fazê-lo vós mesmos. Marquem esses versos. Deus está a dizer isto. E agora, se observarem, amigos, dentro do Adventismo do sétimo dia, não andamos nós a ouvir os pregadores a dizer que não existe tal coisa como a crise da marca da besta?
que não existe tal coisa como uma crise da lei dominical, que a igreja e o Estado nunca se unirão. Estes são os falsos profetas. E qual foi a sorte que Ananias recebeu ao tentar levar o povo de Deus para as mentiras e heresias e rebelião contra Deus? Ele morreu. O que é que acontecerá a estes pastores e aos pais que estão a ensinar e a pregar que não existe tal coisa como a marca da besta? Tal coisa não existe como a lei nacional dominical nesta geração. Eles morrerão e se perderão como Ananias. Caiu morto e se perdeu. Jeremias 29, vamos até lá comigo. Você lembra-se desta promessa? No verso número 10 de Jeremias 29, e diz: porque assim diz o Senhor, passados 70 anos, verso 11, ele diz: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal. Verso 13, e buscar-me-eis e me acharás. Verso 14, e eu farei voltar os vossos cativos. O contexto desta promessa, que adoramos citar. Deus disse a Jeremias: diz ao meu povo, eles não devem esperar por paz. Não esperem pela tranquilidade, até depois do terceiro cerco da Babilônia. Então qual é que é a aplicação para nós? Não esperemos por paz e tranquilidade. Não esperemos por paz nesta terra até depois da crise da lei dominical, quando Jesus nos livrar do nosso cativeiro e vai voltar para os fiéis santos. Vejam comigo. Jeremias 37. Venham até lá comigo, meus amigos. Agora, amigos, eu quero partilhar convosco. Escrevam isto no vosso caderno. A Bíblia diz-nos que mesmo antes que o terceiro cerco se realizasse, que havia dois poderes que estavam em guerra um contra o outro. Quantos poderes? Muito importante, porque tudo o que aconteceu, mesmo antes do terceiro cerco, representa eventos que acontecerão mesmo antes da crise da marca da besta e durante a crise da marca da besta. A Bíblia diz-nos que o rei da Babilônia, o rei do norte e o rei do sul estavam em guerra um contra o outro, mesmo antes do terceiro cerco. E quais foram os eventos que se realizaram durante o terceiro cerco? É a marca da besta, o fechar da provação, a ira de Deus a ser entornada e a restauração do cativeiro. Então o que é que nós agora estamos a ver? O que é que nós podemos esperar antes da crise da lei dominical? A aplicação para os nossos dias do rei do norte e do rei do sul em guerra um contra o outro. Oh, amigos, vocês querem ver isto? Olhem para isto. Jeremias, capítulo 37. E a Bíblia diz-nos: quando o rei do norte, quando a Babilônia, quando Nabucodonosor marchou para Jerusalém, o terceiro cerco agora, a Bíblia diz que ele cercou, ele bloqueou Jerusalém e a Judeia. Terceiro cerco. E a Bíblia diz, quando ele estava prestes a lançar um ataque sobre Jerusalém, a Bíblia diz que o rei do sul, o Egito, o faraó, marchou contra a Babilônia. E a Bíblia diz que Nabucodonosor, a Babilônia, virou-se e voltou as suas costas para Jerusalém e começou a lutar contra o rei do sul. Escutem, amigos. E agora a Bíblia diz, aqueles profetas hebreus em Jerusalém, na Judeia, quando eles viram a Babilônia a retroceder para ir lutar contra o rei do Egito, a Bíblia diz-nos
que o povo em Jerusalém começaram a gozar e a zombar das profecias de Jeremias. E eles proclamaram: vamos então agora matar Jeremias, porque o Jeremias é um falso profeta. Ele disse que a Babilônia viria para destruir este lugar. Nós vimos a Babilônia a vir, mas eles retrocederam. O Jeremias tem que ser morto. Foi aí então que eles levaram a Jeremias e o colocaram num calabouço, e o Jeremias começou-se a afundar na lama. Mas a providência de Deus trouxe Jeremias de volta daquele calabouço. E Jeremias disse-lhes: não é porque o rei do norte, não é porque a Babilônia retrocedeu para dar atenção e para lutar contra o rei do sul, o Egito e Faraó, isso não significa que a Babilônia não voltará. De facto, escutem-me, hebreus, a Babilônia voltará e queimará esta cidade por completo. Amigos, quero fazer-vos uma pergunta. Qual é a outra situação histórica que vos vem à mente? Qual outra situação histórica que vos vem à mente? Que foi outro cumprimento deste acontecimento. Foi o tempo quando Céstius, o general romano, marchou contra Jerusalém. Em DC 65, prestes a lançar um ataque para destruir Jerusalém. E a Bíblia diz-nos que, sobrenaturalmente, a providência, Céstius de Roma, Babilônia, Roma retrocedeu. E a Bíblia diz que aqueles na cidade de Jerusalém, quando eles viram a Céstius a retroceder, eles começaram a não acreditar nas profecias que Jesus tinha proclamado enquanto ele esteve nesta terra. Em Lucas 21 é um desses acontecimentos. Quando verdes a Jerusalém cercada com exércitos, saibam que a desolação dela está perto. Se estiverem em Jerusalém, se estiverem na Judeia, hebreus, para fugirem para os montes. A Bíblia diz-nos que eles ficaram. E quem é que voltou 4 anos depois? Quem é que voltou 3 anos e meio depois? Em DC 70, foi o Titus, o general romano. E o que é que aconteceu àquele templo de Jerusalém? O que é que aconteceu àquelas pessoas? Eles foram cercados outra vez. Eles não podiam comprar nem vender. Havia fome. Havia muito derramar de sangue. E a Bíblia diz que o templo literal de Jerusalém foi destruído. Isso significa, tal como os hebreus, nos dias de Jeremias, rejeitaram as palavras de Jeremias. Em DC 65, eles também estavam a rejeitar as palavras de Cristo, as palavras dos mensageiros de Deus. Esperem um minuto. Qual foi a profecia que Cristo estava a pregar? Em Lucas 21, Marcos capítulo 13, Mateus 24. Quando verdes Jerusalém cercada por exércitos, quando verdes a abominação desoladora, de qual profecia é que Cristo estava a pregar? Não havia nenhum Novo Testamento escrito. Não, ele estava a pregar deste acontecimento. Do livro de Ezequiel, do livro de Jeremias, do livro de 2 Crônicas e a de 2 de Reis 24 e 25. Então agora, amigos, quantas testemunhas temos nós da vinda da Babilônia a retroceder e a vir outra vez para destruir as pessoas que não se arrependem? Quantos testemunhos nós temos? Nós temos um nos dias de Jeremias e Ezequiel e temos outro nos dias de DC 65 e DC 70. De quantos testemunhos precisamos para estabelecer uma verdade bíblica? Da boca de 2 ou 3 testemunhas, seja toda a palavra estabelecida. Por que é que estamos com dúvidas, amigos? A marca da besta está para vir. Por que é que temos dúvidas? A Babilônia dos tempos modernos voltará. E diz em Jeremias 37, olhem comigo,
no verso número 5 diz: e o exército de Faraó, e diz, e o exército de Faraó saíra do Egito. E quando os caldeus que tinham sitiado, que tinham cercado Jerusalém, ouviram esta notícia, estas palavras, eles retiraram-se de Jerusalém. Aí está, no verso 8, e diz, os caldeus. Vamos até o verso 7. E diz, o verso 7, assim diz o Senhor, Deus de Israel, assim direis ao rei de Judá, que vos enviou a mim para me consultar. Eis que o exército de Faraó, que saiu em vosso socorro, sublinhem isso. O exército de Faraó, sublinhem isso. O exército de Faraó, que saiu em vosso socorro, voltará para a sua terra no Egito, e os caldeus, a Babilônia, voltarão outra vez e pelejarão contra esta cidade e a tomarão e a queimarão com fogo. Assim diz o Senhor, não enganeis as vossas almas dizendo. O que é que eles estavam a dizer em Jerusalém, na Judeia, quando a Babilônia se retirou? Deus diz, assim diz o Senhor, não enganeis as vossas almas dizendo, sem dúvida se retirarão os caldeus de nós. Isto é o que eles diziam. Mas Deus diz, pois não se retirarão. E o verso 10, e queimarão a fogo esta cidade. E o verso número 14, verso número 15, vamos matar Jeremias. Oh, meus amigos, então a pergunta é então, quem é que o rei da Babilônia, o rei do norte, representa hoje? Quem é que o rei do sul representa hoje? Porque nos tempos passados, nos dias de Jeremias e Ezequiel, a Bíblia diz que o rei do sul foi trazido para ajudar os hebreus quando a Babilônia estava prestes a atacar e destruir a Jerusalém. Isso significa que o rei do sul estava a fazer tempo para os hebreus. Era para dar ao povo de Deus tempo para se prepararem fisicamente, mentalmente e espiritualmente do lançamento do ataque do rei do norte, a Babilônia. Quem é que a Babilônia representa hoje? Em primeiro lugar, e depois falaremos do rei do sul. A Babilônia representa hoje, no sentido principal, o papado. Vamos agora ver estes versos. E diz na Bíblia, o capítulo 17 do Apocalipse, venham até lá comigo, o capítulo 17. A Bíblia diz-nos, no Apocalipse, do verso 1 até o verso 6, que a Babilônia, no sentido principal, representa o papado. Mas eu quero que compreendam isto. Quando o papado regressar nestes últimos dias, ela não lançará um ataque só por ela no povo de Deus, mas ela virá, ela regressará com os seus aliados. Ela regressará com as suas alianças, as outras nações e a falsa religião. Não se esqueçam disso. Vamos confirmar isso. Indo até ao tipo. A Bíblia diz-nos em Jeremias, venham até lá comigo, Jeremias, capítulo 1. Em Jeremias, capítulo 1, a palavra de Deus diz, no verso número 12, verso número 13, veja no verso 14, e diz, e disse-me o Senhor, do norte se descobrirá o mal sobre todos os habitantes da terra. Verso 15, porque eis que eu convoco todas as famílias dos reinos do norte, e virão, e cada um porá o seu trono à entrada das portas de Jerusalém. Notem, não um poder,
não uma família, e diz que todas as famílias do norte virão. Agora, Nabucodonosor não veio só por ele. Vejam comigo, Jeremias, capítulo 39. Jeremias, capítulo 39. Sublinhem estes versos. Jeremias, capítulo 39, verso número 3. Verso número 6. Até o verso número 8. Ele não veio só por ele. Deixem-me-vos dar mais um. Venham até 2 Reis comigo. 2 Reis, 25. 2 Reis, 25. E vejam comigo no verso... Perdão. 2 Reis, 24. Vejam comigo agora no verso número 1. E diz... Nos seus dias, subiu Nabucodonosor, rei da Babilônia. E diz... E Jehoiaquim ficou 3 anos seu servo. Verso 12. E o Senhor enviou contra Jehoiaquim as tropas dos caldeus, Babilônia, especificamente, as tropas dos sírios, as tropas dos moabitas e as tropas dos filhos de Amon. Então, quando Nabucodonosor veio, o rei da Babilônia, ele trouxe os seus aliados, outras famílias com ele. E a Bíblia diz-nos, no capítulo 17 do Apocalipse, verso número 12, até o verso número 14, quando o papado regressar para perseguir o povo fiel de Deus que guarda os mandamentos, ela virá com os outros reis das nações. É esse ponto claro? Agora, nós vamos dar uma olhada em Daniel, capítulo 11. Vamos lá comigo. Capítulo 11 de Daniel. E diz no verso número 40. Aqui nós encontramos o rei do norte e o rei do sul. Você tem um tipo geográfico norte e sul. Mas desde 1798, nós estamos agora a lidar com a Babilônia espiritual. E um rei do sul espiritual, o Egito. A Bíblia diz-nos que o rei do norte, no capítulo 11 de Daniel, do verso 40 para a frente, representa o papado. E o verso número 40 diz, e o verso número 41, que o papado entrará nos países. Assim o fazendo, ele reunirá as suas famílias, outros aliados, para marchar contra o povo de Deus, porque o povo de Deus nos últimos dias vão estar espalhados por todas as nações da terra. Então agora, quem é o rei do sul? Antes que eu vá lá, você apercebeu-se que no ano 2015 que o Papa Francisco veio até a América e ele fez eventos históricos e coisas, notem, uma dessas reuniões no Sol da América foi chamado a Reunião Mundial das Famílias. Será que esse ponto entrou? O Encontro Mundial de Famílias. Em Jeremias capítulo 1, verso 15, quando a Babilônia veio contra Jerusalém, a Babilônia, Nabucodonosor, ele não veio só por ele. Diz que ele trouxe as suas famílias com ele, outras nações. Então o que é que o Papa Francisco, o papado, está agora a fazer? Ele está a juntar as famílias da terra para perseguir o povo que guarda os mandamentos de Deus. E no entanto o povo de Deus está a dizer, isso nunca acontecerá. Outros estão a dizer, sim, poderá vir a acontecer, mas não agora, muito para além, no futuro. Venham de volta comigo, verso número 40. Então quem é que é o rei do sul nestes últimos dias? Bem, a Bíblia diz-nos, no capítulo 11 do Apocalipse, verso 2 até o verso número 13, que o rei do sul representa principalmente dois poderes, ateísmo e libertinagem. Está bem. Agora, amigos, aqui está. Qual será a primeira família que se unirá ao papado?
para perseguir o povo de Deus. É os apóstatas protestantes na América. Depois, as outras nações vão se juntar. Notem agora, em tempos passados, quando Nabucodonosor estava prestes a lançar um ataque sobre Jerusalém, a Bíblia diz que a sua atenção foi desviada para o rei do sul. Por outras palavras, o seu foco foi distraído. Oh, amigos, vocês conseguem vê-lo? Quem é que distraiu Nabucodonosor? Que o impediu de lançar o ataque em Jerusalém e a Judeia? Foi o rei do sul. Então hoje, que problemas está o papado, a América, o Reino Unido, a França, a Alemanha? Quais são os problemas em que eles estão-se agora a focar? O problema dos LGBTs. Qual é o problema que eles estão-se a focar agora? O ateísmo no contexto do islamismo radical. O terrorismo do ISIS, Boko Haram. Conseguem vê-lo, amigos? Libertinagem e o ateísmo. O seu foco está agora nestas coisas. Escutem-me, amigos. E as leis estão a ser implementadas para tratar da questão do movimento dos LGBTs, do islamismo radical, ISIS, terrorismo, Boko Haram, etc., etc. Essas leis então serão usadas contra o povo de Deus que guarda os mandamentos. Quando o foco das famílias do norte, quando o foco do papado será agora focado no povo de Deus que guarda os mandamentos. Então agora, a Bíblia diz-nos, em Jeremias capítulo 37, venham até lá comigo, a Bíblia diz-nos, em Jeremias capítulo 37, e verso número 7, e diz, eis que o exército de Faraó que saiu em vosso socorro. Amigos, como é que Faraó, escutem-me, o rei do sul ajudou Jerusalém e a Judeia quando Nabucodonosor, o rei do norte, estava prestes a atacar e para saquear o povo de Deus? Como é que o Egito ajudou o povo de Deus? Atrasando a Babilônia de atacar. Mas houve o dia em que a Babilônia saiu do Egito, saiu do sul e voltou a tomar o seu foco outra vez no povo de Deus. Então isto diz-me algo? O movimento dos LGBTs é para nos comprar tempo. O islamismo radical e o que os chamados terroristas agora estão a fazer, estas coisas na Terra e outras coisas, estas coisas são para nos fazer realizar que a atenção das famílias do Norte está distraída. É tempo agora para nós, para nos prepararmos fisicamente, mentalmente e espiritualmente, porque quando as famílias do Norte regressarem, vai haver uma guerra, um banho de sangue. Estamos nós preparados? Se nada mais tomou a sua atenção, deixe este ponto assentar. Vocês sabem, amigos, quando você pensa no Rei do Norte, Cristo é o verdadeiro Rei do Norte, que deve receber a adoração. Satanás deseja ser o rei, o regente do norte e de receber adoração. O papado quer adoração. O papado força as pessoas a adorarem no domingo ou morrerem. E o papado, uma família, terá outras famílias. E todas estas famílias farão as famílias do norte. Jeremias 1:15. Significado: o papado e os seus aliados implementarão todos um dia falso de louvor
Essa é a adoração no domingo. Essa é a marca da besta. E o povo de Deus será trazido até uma crise. Eles disseram, deixem-nos matar Jeremias. Oh, amigos, vocês veem o que está a acontecer? Deus está a dizer, prepara-te. Deus está a dizer, eu estou só agora a atrasar isto, só um bocadinho mais. Prepara-te. Olhem comigo. E a Bíblia diz-nos que Deus deu a Jeremias uma mensagem para dar a Zedequias, dizendo, quando o rei Nabucodonosor vier para destruir e para atacar Jerusalém, Deus disse a Jeremias, diz a Zedequias, para não lutar contra Nabucodonosor. Não sejas rebelde contra Nabucodonosor. Cede só, não lutes. Eu imagino o que é que isto significa. Vejam comigo. Jeremias, capítulo 38. Isso está no verso 17 até o verso número 20. Vamos ler isto e depois seguimos. Verso 17. Então disse Jeremias a Zedequias, assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel, se voluntariamente saíres aos príncipes do rei da Babilônia, então viverá a tua alma. Verso 18. Mas se não saíres aos príncipes do rei da Babilônia, ele diz que ele deveria morrer. Os teus filhos morrerão. E a cidade será queimada a fogo. Agora, à superfície, muitos acreditam que quando Jeremias disse a Zedequias, quando a Babilônia vier, não lutes, não sejas rebelde. Isso implica que ele devia ceder aos babilônicos. Eu já ouvi muitos pregadores dizer que a aplicação é esta. Quando a marca da besta for implementada, não há problema se você ceder a ela. Está bem se você aceitá-la. Não, amigos. Isto não é o que significa. Quando Jeremias disse a Zedequias, quando a Babilônia vier, não faças rebelião contra o rei da Babilônia. O que ele estava a dizer a Zedequias e aos líderes e ao povo é isto. Quando a Babilônia vier, não lutem com armas. Não lutem com os seus braços. Está aí em todo o capítulo. Não lutem. Tudo o que têm a fazer é para ceder no sentido, não lutando, mas sendo uma testemunha. E quando você é uma testemunha, Deus lutará as vossas batalhas. Deus protegerá você. Não lute, seja só uma testemunha. Eu vou citar algo para você agora, que confirma isto. Porque muitas pessoas, quando a lei dominical for implementada, muitos profetas adventistas do sétimo dia, que professam ter zelo, vão começar a agitar publicamente os líderes do movimento dominical. E eles vão morrer antes do seu tempo. Deus quer que trabalhemos com sabedoria. Escutem-me. Quando a lei dominical for implementada, vai ser implementada muito gentilmente. Não haverá nenhum decreto de morte quando essa lei for implementada, não. Satanás sabe que ele quer livrar a terra do povo que guarda os mandamentos de Deus. Satanás sabe se ele inspirar os líderes humanos para dizerem, implementem uma lei dominical para nos livrarmos dos guardadores de sábado, a lei não passaria. Então Satanás vai inspirar os agentes humanos para fazer com que as multidões no mundo, começando na América, para que elas peçam para implementar uma lei dominical sobre um disfarce. Vamos nos preocupar com o planeta. Vamos trazer de volta a moralidade. Vamos arranjar as finanças, a economia mundial. Notem agora, quando a lei passar, a lei vai dizer, não trabalhem ao domingo. E Deus está a dizer, não sejas fora da lei. A lei dirá, não trabalhes ao domingo. Não faças nenhum trabalho habitual ao domingo. Mas você deve fazer um trabalho.
que é da mais alta importância. E esse trabalho é o evangelismo no domingo. A inspiração não diz que nós temos que ir a uma igreja ao domingo. Não diz isso. Mas fazermos trabalho missionário lá fora, na comunidade. Deixem dizer algo. Esta é uma das formas que o alto clamor vai começar. O alto clamor começará. Não trabalhem, não façam nenhum trabalho normal, amigos. No domingo, vai começar muito lentamente. Não trabalhem ao domingo. Não trabalhem ao domingo, façam evangelismo. Outra vez, não vai dizer vayam à igreja ao domingo. Não diz isso. É esse ponto claro. E aqueles neste período de tempo, nos primeiros tempos da marca da besta, muitos vão se rebelar contra os líderes da lei dominical. E eles vão ser postos no chão muito rapidamente e muito cedo. Tal como Zedequias se rebelou contra Nabucodonosor. E diz, eventos finais, página 139, parágrafo 5, diz, a luz que me foi dada pelo Senhor, numa ocasião em que esperávamos justamente essa crise, que parece estar-se aproximando de vós, foi que, quando o povo estivesse sendo, por um poder de baixo, compelido à observância do domingo, os adventistas do sétimo dia deveriam mostrar a sua sabedoria, deixando o seu trabalho ordinário nesse dia, dedicando-se a atividades missionárias. Desafiar, sublinhem isso, desafiar as leis dominicais não fará senão fortalecer em suas perseguições os fanáticos religiosos que as buscam impor. Não lhes dês ocasião alguma de vos chamarem violadores da lei. Se tivermos de refrear unicamente indivíduos que não temem a Deus nem aos homens, em breve isso perderá para eles a novidade e verão que não lhes é coerente nem proveitoso serem estritos quanto à observância do domingo. Prossigamos com o nosso trabalho missionário, de Bíblia na mão, e o inimigo há de ver que derrotou sua própria causa. Ninguém receberá o sinal da besta. Outra vez eu digo, ninguém receberá o sinal da besta pelo fato de mostrar que compreende a sabedoria de manter a paz mediante a abstenção de trabalho que constitui um delito, fazendo ao mesmo tempo uma obra da mais alta elevada importância. Próximo parágrafo. Se dedicarmos o domingo à atividade missionária, o chicote será arrebatado das mãos dos fanáticos arbitrários que se teriam deleitado em humilhar os adventistas do sétimo dia, ao verem que nos domingos nós empenhamos em visitar o povo e abrir perante eles as Escrituras. É inútil procurar impedir nossa obra fazendo leis dominicais. O domingo pode ser empregado para desenvolver vários ramos de trabalho que muito farão proveito do Senhor. A última sentença diz, desse modo aprenderemos muito acerca de como trabalhar e alcançaremos a muitos. É esse ponto claro, meus amigos? Eu espero que sim, mas agora notem, quando Satanás se realizar que nós agora somos sábios como serpentes, dóceis como pombas, a lei já foi passada dizendo que ninguém pode trabalhar no domingo. Na sua mente, ele tem o propósito de atrapalhar o povo de Deus
que não possam levar em frente o Evangelho. Mas agora, porque nós estamos a seguir as palavras da profetisa de Deus, as palavras da mensageira de Deus, nós agora trabalhamos com sabedoria. Então agora Satanás torna-se frustrado. E agora ele diz, esperem um minuto. O que é que eu tenho agora que fazer? A inspiração diz agora que, nesse tempo, Satanás irá começar a enviar mais calamidades, mais tremores de terra, mais fogos, mais tornados, mais cheias, mais calamidades, mais tsunamis. E agora então a atenção vai ser focada no povo de Deus que guarda os mandamentos, que tem andado a viajar por todas as cidades. Lembrem-se agora, a lei dominical é um evento que vai crescendo. Conseguem vê-lo? Estamos a viajar agora. E agora estamos a dar o Evangelho. Estamos a proclamar os 10 mandamentos de Deus. Estamos agora a pregar que a lei dominical está aqui. Não por fé, mas agora por visão. Está aqui e as pessoas agora estão a acordar. E nós agora estamos-lhes a dizer, muito em breve, o decreto de morte vai ser implementado sobre o povo de Deus que guarda os mandamentos. Nós agora vamos dizer-lhes, muito em breve nós não vamos poder comprar nem vender. Não só ao domingo agora. Conseguem vê-lo, amigos? Começa só ao domingo. Mas depois a lei torna-se mais restritiva. Mas depois a lei torna-se mais apertada. A lei torna-se mais agressiva. Não só aos domingos, agora à segunda, à terça, à quarta, à quinta, à sexta. Agora já não nos é possível viajar por carro, por autocarro. Você percebe? É progressiva. E agora Satanás diz, esse povo agora, porque ele se realizará. Enquanto nós não podíamos comprar e vender no domingo, nenhum trabalho ao domingo, agora começamos a viajar e começamos a dar o alto clamor. Deus seja louvado. Mas amigos, a pergunta é, estás tu, estou eu, a dar a mensagem agora? Porque se não estamos a dar os princípios do Evangelho eterno, as 3 mensagens angélicas agora, nós não seremos candidatos, os mensageiros de Deus, a dá-las depois. E Satanás dirá, vamos matar estas pessoas. Porque eles são os tais que estão a trazer estas mais severas calamidades. E isto é quando a grande controvérsia, página 590, se cumprirá. Será declarado, diz, que os homens estão a ofender a Deus pela violação do sábado dominical, que este pecado trouxe as calamidades e que não pararão até que a observância do domingo seja estritamente implementada. Conseguem vê-lo agora, amigos? Não só ao domingo agora, mas em todos os 7 dias. Todos os 7 dias. E depois vem a grande controvérsia. Página 618. Satanás conta estes do mundo todos como seus sujeitos. E ele vê o povo fiel que guarda os mandamentos de Deus a proclamar a lei de Deus. Se ele os pudesse apagar da terra, o seu triunfo seria completo. E então alguns serão mártires pela fé. Só uns quantos. O resto de nós estará em cativeiro agora. E durante esse tempo temos que testemunhar. Ao longo disso, Deus vai nos proteger. Pode dizer amém? Enquanto isso, Jesus se levantará. As últimas 7 pragas vão ser derramadas. A provação fecha. Aqueles que estão a entrar da Babilônia já terão entrado. Quando ele se levantar, acabou. As últimas 7 pragas, então Jesus agora virá para os seus santos. Mas amigos, se nós não soubermos como reagir quando aquela lei for aprovada, como Zedequias e os outros, nós seremos perdidos. Vamos fechar Jeremias
39 e diz: vocês sabem, amigos, que Jeremias não foi levado ao cativeiro? Jeremias não foi levado até ao cativeiro babilônico. A Bíblia diz, escutem-me, o conselho que Deus deu a Jeremias para dar a Zedequias, o que Zedequias recusou, Jeremias o efetuou. E quando veio Nabucodonosor, diz que Nabucodonosor disse ao seu chefe: general, não faças mal a Jeremias. De facto, Nabucodonosor disse ao seu general: tudo quanto Jeremias te disser, obedece. Oh amigos, isso mostra-nos algo. Que aquele Nabucodonosor viu algo na vida de Jeremias. Esse mesmo Nabucodonosor, no primeiro cerco que tinha levado o rei Joaquim, ele morreu, e que trouxe Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E por causa desses 4 hebreus, quando o primeiro cerco veio, eles não lutaram, mas estavam a testemunhar para Deus. Assim Deus usou-os para testemunhar para Nabucodonosor. E ganharam-o, sim. Como resultado, Nabucodonosor disse a Aspanás, o mestre dos seus eunucos, seja o que for que Daniel diga, faze-o. Não faças a Daniel nenhum mal. Deus trouxe o favor a Daniel perante os homens da Babilônia. Primeiro cerco. E os mesmos acontecimentos se repetiram no terceiro cerco. Outra vez eu pergunto-me, quantas testemunhas nós precisamos para estabelecermos uma verdade bíblica? 2 testemunhas. Se Deus protegeu a Daniel, como Deus protegeu a Daniel e Jeremias, haverá esperança para nós. Sim, deve haver esperança para nós. Vamos ser testemunhas para Deus. E diz, verso 6, Jeremias 39, o rei da Babilônia matou em Riba os filhos de Zedequias. Agora, será que isto quer dizer que nós vamos estar em harmonia com o Papa nestes últimos dias? Não. Há aplicações diferentes, vê? O que Deus está-nos a mostrar é que o verdadeiro rei do norte é Jesus. E quando nós estamos em harmonia com Ele, a espada de Satanás cairá sem poder. Poderá dizer amém. Verso 6, verso 7, verso 8. Eles venceram a Zedequias, ao povo e ao templo em Jerusalém. E o verso número 10 diz agora: porém os pobres de entre o povo, que não tinham nada, Nebuzaradan deixou na terra, sublinhem isso, deixou na terra de Judá e deu-lhes vinhas e campos naquele dia. Mas Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia ordenado acerca de Jeremias, capitão da guarda, dizendo: toma-o e põe sobre ele os teus olhos, e não lhe faças nenhum mal, mas antes como ele te disser, assim procederás com ele. Então, enquanto Zedequias, seus filhos e os líderes foram feitos cegos e destruídos, notem, Jeremias não foi tocado. Jeremias foi protegido. Isso significa que Jeremias representa os fiéis na visão de Ezequiel capítulo 9, quando a maioria foram cortados. Mas Deus disse, não se aproximem de nenhum homem, Ezequiel 9, 4 até ao 6, não se aproximem de nenhum homem sobre o qual estiver o sinal de livramento. Isso significa que Jeremias tinha o selo, a marca de Deus. Como resultado, Deus protegeu a Jeremias no terceiro cerco. É esse ponto claro, amigos? Então, o que é que eu preciso
O que é que tu precisas para que Deus nos possa proteger no tempo de tribulação que está mesmo sobre nós? Baseados em Ezequiel 9, verso 4 até ao 6, nós precisamos da marca de Deus. Precisamos da marca de livramento. Todos nós precisamos do selo de Deus. E o que é esse selo de Deus? É estabelecer-se com a verdade de Deus. O sábado de Deus. Vitória sobre o pecado. Ambas intelectualmente e espiritualmente. Para que nós não possamos ser abanados ou tremidos. Temos que ser selados por Deus. Estamos a ser selados? Está você a ser selado? Está a afastar do pecado? Como é que somos vistos aos olhos de Deus, mesmo agora? E o primeiro passo para começar o processo de selamento, o primeiro passo, e para continuar o processo de selamento, é que nós, todos nós, temos que dar o primeiro passo no escadote, o primeiro passo nas beatitudes. E qual é que é a primeira experiência? Em Mateus capítulo 5, verso 3, diz: bem-aventurados são os pobres de espírito. Quais foram aqueles que foram preservados no cerco? Jeremias 39, verso número 10, os pobres do povo. Os pobres. Eles eram pobres do espírito. E quando nós vemos a nossa necessidade, quando nós vemos a nossa pobreza espiritual, quando nós nos realizarmos que nós não temos o que é preciso agora para atravessarmos amanhã, para conseguirmos então, vai-nos causar a procurar a Deus diariamente, para nos entregar as nossas necessidades. E a coisa mais bela é que Jesus se tornou pobre para que nós possamos ser ricos. Que riquezas são estas? Sermos ricos na fé. A fé de quem? A fé de Jesus. Será que eu a tenho? Tu a tens. E diz em Romanos 12, Ele deu a todos os homens uma porção de fé. Agora nós temos que adicionar a essa fé. Agora nós temos que andar nos degraus do escadote da salvação. Agora, quando nós somos pobres de espírito, nós seremos feitos ricos. Depois diz que estes homens receberam vinhas e campos. Isto representa a terra feita nova. Quando aquele terceiro cerco acabou, vinhas e campos para o remanescente, o que é que Deus nos dará? Campos e vinhas. Oh, amigos, eu quero lá estar. E que tal você? Concluindo, estas 4 coisas de Zedequias nós não devemos fazer, mas todos devemos fazer o oposto. Número 1, Zedequias fez o mal aos olhos de Deus. Zedequias andou nos pecados de Joaquim. Número 2. Número 3. Zedequias rejeitou as palavras do profeta Jeremias e Ezequiel. Número 4. Ele não agiu baseado na palavra de Deus, de como havia de responder quando viesse a Babilônia. O que é que temos que fazer? Temos que fazer o oposto. Pai do céu, nós damos-te graças neste dia por este estudo. Salva-nos, nós te suplicamos. E ajuda-nos a nós a sermos uma influência para a salvação dos outros. Prepara-nos para a tua vinda. Prepara-nos a todos para sermos como Jeremias, para sermos como Ezequiel. Que nós possamos ser salvos. Salva-nos, te suplicamos, e agradecemos-te outra vez pelas tuas palavras neste dia. É a nossa oração no nome de Jesus Cristo. Sela-nos. Amém.